Chega mais rubro-negros, vamos ver aqui um corte agora do Tá na Área, tudo sobre o nosso Flamengo, porque amanhã tem Flamengo e São Paulo no Maracanã, lotado. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição, mas se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta e vamos conferir tudo e as últimas do nosso Megão. Noel está com a gente hoje, Thiago Lima, porque vamos falar, claro, trazer informações do rubro-negro que ele joga amanhã. E você já pode, né, começar, Noel, boa noite para você, meu amigo, porque a gente já vai trazer a linha do tempo, né? Porque desde a eliminação para o Bayern na Copa do Mundo de Clubes, sua vida não foi fácil, né, amigo? Voltou já dos Estados Unidos, cheio de trabalho pela frente, porque começa assim, ó, a gente vai botar aí na sua tela essa linha do tempo do Flamengo, ó. Desde a eliminação pelo Bayern na Copa do Mundo de Clubes, aí achou que ia ganhar um dia de folga, Noel. 1º de julho, deixa já aí. pousou com o celular cheio de notificações. Já tava crente que ia pra curtir o free shop, né? Chegar aqui no Brasil cheio de presente, mas não foi bem isso. O dia 1º de julho, já a primeira confirmação de uma notícia que vocês já vinham apurando, que foi a saída, confirmação, né, da saída do Gerson pro Zenit, o depósito, enfim. E aí, oficialmente, Gerson deixa o rubro-negro, mais um desfalque. E aí começa uma novela que essa tem desfechos até hoje, você vai falar muito sobre isso. No dia 2 de julho, vocês noticiam as primeiras polêmicas envolvendo o nome do Pedro, que já tinha sido pouco utilizado nos últimos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Hoje tem notícia atualizada. No dia 5 de julho, 3 dias depois, estava tudo encaminhado para contratar o Mike Johnson. Primeiro, a notícia no dia seguinte era de retrocesso em outra negociação, a do Jorge Carrascal, que o Flamengo negociava há algum tempo. No dia 8, 2 dias depois, né, da apuração do Mike Johnson, não, desistiu, a repercussão não foi legal, não vem mais, não vai mais contratar esse jogador. No dia seguinte, conversa do Boto com o BAP, mas segue o Boto no comando do Flamengo, mas estava ali ameaçado. No dia 9, notícia do Wesley acertando com a Roma e o Flamengo aguardando a proposta do clube. No dia 11, famoso hoje, insatisfeito com o desempenho nos treinos, a comissão técnica não relaciona o Pedro. E ainda no dia de hoje, a contratação é encaminhada do Matheus Gonçalves pelo Cruzeiro, podendo perder mais um jogador rubro-negro. Tá trabalhando pouco, hein, Noelzinho? Parece que passou um ano, né? Resumindo, nenhum dia de paz para os rubro-negros desde o Mundial, né? É quase isso. De fato, parece que passou um ano, né? E sem jogo, né? Sem jogo para distrair a cabeça, vai acontecendo muitas coisas nos bastidores. De fato, os dias têm sido complicados para a torcida acompanhar todo esse noticiário pesado. Enfim, e hoje a notícia do dia é, de fato, o Pedro fora da lista de relacionados para esse jogo de amanhã, né? O jogo que reabre o Brasileirão, o Flamengo na liderança. O Flamengo que era para estar vivendo, né, na maré mansa, liderança do Brasileiro, fez Muitos milhões na conta. Muitos milhões na conta, tá disputando todos os campeonatos que começou, né? Não saiu de nenhum ainda, né, desse ano, tirando em relação, obviamente, ao Mundial, mas que fez um bom papel, mas nenhum dia de paz. E aí, essa em relação ao Pedro, fora do jogo de amanhã. Por quê? Cara, primeiro, a gente tem que pontuar o seguinte, não foi uma decisão da diretoria, tá? Não foi. Foi uma decisão da comissão técnica do Flamengo, o Felipe Luiz. A nossa apuração é que a comissão técnica do Flamengo está incomodada com o fato do Pedro, o rendimento do Pedro nos treinos e o comportamento do Pedro no dia a dia no Ninho do Urubu. E na reapresentação do Flamengo, que foi sábado, né? Pós-Mundial semana passada, sábado o Flamengo se reapresenta. O Flamengo tem uma conversa do Pedro com o Felipe Luiz e os outros capitães, considerados capitães, né? Agora o Flamengo tem 4 capitães desde que o Gerson saiu, né? O Arrascaeta, Alexandro, o Danilo e o Léo Pereira. Eles conversam com o Pedro para manifestar apoio, porque tinha sido logo depois de uma semana com polêmica de print vazado, de algum membro do departamento do futebol dizer que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros, venderia o Pedro se recebesse. Enfim, a comissão técnica achou que o Pedro foi exposto nesse episódio, então teve uma conversa para manifestar apoio para ele. Também cobrar um comprometimento maior, para ter mais chances. Obviamente, a gente sabe também que o Pedro está insatisfeito com a pouca minutagem que ele vem recebendo. Ele que conseguiu ter uma recuperação recorde, né, em tempo recorde. Ele foi muito dedicado na recuperação dele, o próprio médico que operou ele sempre elogiou muito, que ele se dedicou muito, conseguiu voltar antes, né, de 7 meses ali da cirurgia, que foi uma cirurgia de cruzado. Volta a tempo, né, de se preparar para o Mundial. Então, assim, ele teve uma dedicação grande, mas está insatisfeito com as pouca minutagem que o Felipe Luiz tem dado para ele. E o Felipe Luiz, que durante a recuperação, né, na época quando ele é perguntado na coletiva, ele fala:
é o melhor 9 do Brasil, quando ele tiver à disposição a gente vai se adaptar para encaixar o Pedro no time, e a gente não tem visto isso acontecer em relação ao encaixe do Pedro no time. Só a gente lembrar que no jogo contra o Bayern de Munique, a eliminação, o Felipe morre com o Pedro no banco. Mesmo precisando de gols no segundo tempo, o Pedro não entra em momento nenhum. E contra o Chelsea, outro adversário muito forte, o Pedro entra para constar, né? Para constar, já no final, tempo. Exatamente. E aí tem toda uma questão de, o Pedro e a Arrascaeta não podem jogar juntos em determinados jogos, na visão da comissão técnica, enfim. Mas o fato dele estar fora do jogo de amanhã é uma decisão da comissão técnica, do Felipe Luiz, porque acreditou que ele não fez por onde, depois dessa conversa de sábado que teve com ele não mostrou uma mudança que justificasse o Felipe levar ele. Então, essa retirada dele desse jogo seria uma resposta também ao grupo, ao elenco, de que precisa se dedicar mais, precisa entregar mais nos treinos para ir começar a voltar para os jogos. Agora, Noel, aproveitando a sua presença aqui também, não é a primeira vez, não é o primeiro caso, né? A gente até tem uma entrevista do Davi Luiz, no Abre Aspas, do GE. Globo, em que ele relembra uma conversa que ele teve com o Pedro para falar sobre intensidade e empenho nos treinamentos. Enfim, teve um episódio com a comissão técnica do Jorge Sampaoli também em 2023. E quando a gente vê essa decisão tomada, a gente lembra, um time tem a possibilidade de levar 12 reservas para cada partida. Então, quando você não inclui o Pedro entre 12 jogadores, aconteceu algo mais relevante. Claro que a gente não tem a informação exata do que acontece no dia a dia de um clube, mas é uma decisão de impacto muito grande e que mostra um sinal também, né? Sim, mostra total. A expectativa é até que o Felipe fale nessa coletiva pós-jogo de amanhã, porque assim, não vai adiantar ele falar, o Pedro ainda está se recuperando, sabe? A decisão foi cortar ele do jogo, até do banco de reservas. Sim. Então, assim, o Felipe Luiz, nessa coletiva de amanhã, eu acho que ele vai ter que dar uma resposta clara do que está incomodando mais ele ali nesse dia a dia do Pedro em relação ao elenco. No mínimo tem um impacto aí de um recado, né? Que pode estar querendo ser dado para o atleta, né? No sentido de uma certa, entre aspas, uma punição, né? Desse jeito não quero. No mínimo passa essa sinalização para todo o ambiente fora de dentro do Flamengo. Agora, obviamente fora de dentro foi ótimo, fora do Flamengo, mas enfim, Coutinho, acho que a questão é tentar explicar talvez para o torcedor nesse momento, e é claro que a palavra do Felipe vai ser importante, mas diante dessa notícia, o quanto que talvez o treinamento para o Felipe Luiz, a preparação para um jogo, a forma como ele enxerga futebol, imagina esse time do Flamengo, seja fundamental para você ser uma opção para ele colocar num jogo importante como esse de um Campeonato Brasileiro que o Flamengo briga pela liderança, né? Pois é, assim, eu confesso que quando eu li essa informação, eu não me surpreendi, porque eu já tinha ouvido de pessoas que trabalharam com o Pedro relatos parecidos com esse, em momentos em que ele acabava não conseguindo dar resposta dentro de campo, que ele demorava um pouco a se recuperar na questão dos treinamentos e mostrar de fato que merecia uma nova oportunidade. Não sei se é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, né? Se o motivo para essa queda de produção nos treinamentos seja exatamente essa, mas enfim, é algo que sinceramente não me surpreende. Eu até falei sobre isso aqui um pouco depois da eliminação do Flamengo. A gente chegou a debater aqui, não tá na área, sobre a pouca minutagem do Pedro, né? E eu não mudei minha opinião desde aquele dia. Para mim tem dois detalhes aí. Primeiro, recuperação dessa lesão especificamente. O jogador costuma demorar alguns meses para retomar a melhor forma, mas isso não tem nada a ver com especificamente a dedicação nos treinamentos, o comportamento no dia a dia, porque o cara pode estar treinando mal. Se ele tiver ali, o cara tá vendo que ele tá meio se esforçando para chegar no nível dele, ele vai pro jogo. Ele pode entrar menos, ele pode receber menos oportunidades, ele vai pro jogo. Ou nem entrar, o impacto é esse, nem estar no banco de reserva. Ele vai pro jogo. Um jogo que nem demanda viagem. Ele vai ser relacionado. Exato. Então, assim, e aí tem o outro lado, que é a parte tática, a parte da pressão. Eu tava até fazendo aqui um levantamento rápido, né, do período, as oportunidades que o Pedro teve como titular. Entre o final de abril e a terceira semana de maio, ele foi titular em 4 jogos. Um deles, o 4-0 do Flamengo sobre o Corinthians, depois o 2-1 contra o Cruzeiro e depois o jogo contra o Central Córdoba fora de casa. O quarto jogo acabado de voltar de lesão, né? Entrou em alguns jogos, já foi logo titular, bem lembrado. E o quarto jogo eu não me lembro agora, assim, de cabeça qual foi. Mas é uma sequência, assim, muito próxima e me chamou a atenção a queda de produção dele depois disso. É natural que ele perdesse espaço no time, que dentro daquilo que o Felipe Luiz pense para a equipe, muitas vezes ele não se encaixa em determinados jogos. Tudo isso vai acontecer. Como que o jogador muda isso?
Mostrando dentro de campo, cara. Ah, eu tive 1 minuto pra jogar, eu tive 5 minutos, 10, meia hora, 90 minutos, tô treinando. Se o cara no dia a dia mostrar que merece a oportunidade, independente do cenário tático do jogo, ele vai receber essa oportunidade em algum momento. Até porque não vai ser todo time que vai sair jogando com passe curto contra o Flamengo. Não vai ser todo time que vai marcar o Flamengo no campo de ataque. Vai ter um montão de time que vai vir jogar contra o Flamengo que vai fazer ligação direta, que vai marcar mais atrás. E aí o Pedro se encaixa nesse tipo de jogo. Se ele estiver bem, ele vai jogar. Se ele não estiver bem, e aí eu não tenho como debater com quem está no dia a dia, vendo o treinamento e não relacionando, ele não vai jogar. E é um jogador que a gente fala pelo que ele fez no Flamengo e na carreira, que é um dos postulantes até. A gente falava muito durante a era do Dorival Júnior na seleção brasileira de como a camisa 9 poderia estar aguardando o Pedro. A gente sabe da qualidade desse jogador. O Pedro no Flamengo entrega uma média de 27 gols por temporada, né? Sem contar esse ano, né, de 2024 para trás. É uma média altíssima para um jogador que foi reserva em alguns momentos, que tinha essa disputa com o Gabigol. Então tem esses dois lados, né, Raed? O time tem, o elenco conta com um jogador que qualquer outro time do futebol brasileiro gostaria de ter, um camisa 9 que está em falta no mercado, eu diria, até mundialmente, mas tem essa questão, tem o outro lado, e aí o treinador e a comissão técnica que sabem melhor o que se passa no dia a dia do clube. Eu fiquei com a impressão também, eu tenho a mesma impressão do Coutinho, tá? Eu também fiquei com uma impressão de que alguma coisa ali interna no relacionamento da comissão técnica com o Pedro pode ter acontecido, mas não é a primeira vez, como você falou, não é a primeira vez que existe algum conflito de comissão com o Pedro, outras comissões já passaram por situações parecidas. Eu acho o Felipe Luiz um baita treinador. Isso é a opinião minha, tá? Eu gosto da forma como ele arma o time, gosto da forma que o Flamengo entra em campo ofensivamente. E tem gente que pode ter uma opinião diferente da minha, pode achar o Felipe Luiz um treinador ruim. Opinião, tá tudo certo. Atualizando, ele tá no primeiro ano dele como treinador de um time profissional. Não tem nem um ano ainda, né? A primeira, né? Tudo bem, mas sim, a minha opinião eu acho ele um baita treinador. Pode ter gente que não gosta do Felipe Luiz como treinador. Agora, eu acho que não dá para discordar da integridade do Felipe Luiz. O cara é querido por onde passa, todo mundo fala bem dele. Me parece ser um cara extremamente íntegro nas decisões que ele toma. E quando ele chega num ponto de tomar uma decisão dessa, pode ser que alguma coisa muito grave tenha acontecido. Então a gente precisa também dar um passinho atrás e olhar para um prisma maior e ver o que pode estar acontecendo, que não é a primeira vez que notícias circulam de situação do Pedro, não necessariamente de displicência em treinamento ou falta de empenho em jogos, mas de coisas fora de campo com o atleta Pedro. Para ter o peso de tirar ele de uma relação, a gente conjectura que seja algo realmente relevante. A gente começa a imaginar até a questão de disciplina mesmo, questão de indisciplina do jogador, né? Agora, Noel, o Coutinho lembrou muito bem, né, os jogos em que o Pedro foi titular e essa queda de desempenho, ele não entrando mais nos jogos, ou entrando alguns minutos, não sendo mais titular do time, e a gente pensava muito na questão muscular, porque era um jogador que está voltando de uma lesão longa, então poderia ser uma preocupação para não haver uma lesão muscular, por exemplo, que é comum voltando de cirurgias e de muito tempo fora, como era o caso dele. E sempre nas entrevistas coletivas o Felipe explicava que era uma questão de acompanhar o ritmo físico da equipe. Isso sempre ficou muito claro do treinador, que não está machucado, ele está no banco, ele é opção, mas não está ainda no mesmo equilíbrio físico do restante da equipe. Isso sempre ele deixou muito claro, né? Até antes dessa decisão tomada para essa partida de sequer relacioná-lo. Sim, e até a forma como o Felipe gosta de jogar, né? Que são com os atacantes fazendo muita pressão na saída de bola. Então, eles enxergam isso internamente. Com a Arrascaeta e o Pedro, você não vai conseguir fazer essa mesma intensidade para pressionar o jogo adversário. E aí o Arrascaeta, que está numa temporada maravilhosa, o artilheiro da equipe, ele está na frente do Pedro nesse quesito ali de disputar a posição. Embora, teoricamente, nem deveriam disputar a posição, né? São posições diferentes. Mas, enfim, da forma como o Felipe Luiz joga, e jogo grande, a gente viu isso no Mundial, contra o Chelsea e contra o Bayern, não tinha Arrascaeta e Pedro em campo ali ao mesmo tempo como titular. O próprio Arrascaeta era sacado, né, no início do segundo tempo, digamos assim, nesses jogos, né, sem que fosse para a entrada do Pedro. Sim, sim. Agora, eu lembro que logo quando o Pedro volta da cirurgia, já recuperado, voltou aos treinos, assim, ele conseguiu voltar mais rápido do
do que era previsto. E assim, todo mundo elogiava ele de que ele voltou mais forte, ele estava muito melhor preparado tecnicamente. Mas é isso, o ritmo de jogo dele não está igual aos demais e a característica dele não está encaixando no modelo do Felipe. E tem um detalhe também, essa é a mesma lesão que o Bruno Henrique teve em 2022 no Flamengo. Se a gente voltar no tempo, o Bruno Henrique... Inclusive, só te interrompendo, é a lesão que é a ausência que abre espaço pro Pedro no Flamengo. Bem lembrado, né? Na reta final, o Gabigol e o Pedro formaram uma dupla de ataque. O Bruno Henrique, ele volta a jogar bem regularmente 6 meses após o retorno da lesão. Primeiro jogo que ele volta, se você bota ali 6 meses pra frente, é o momento que ele começa a se reaproximar de maneira regular do nível que ele tinha. Então eu vou insistir nessa tese. É bom ter calma. Tanto o Pedro quanto o Flamengo. Não dá para descartar esse jogador. Eu não estou aqui defendendo, não tenho nada com o Pedro, não conheço o Pedro, nunca falei com o Pedro. Não estou aqui defendendo ele ou dizendo que ele está sendo desrespeitado, até porque eu não estou lá dentro para saber das coisas. Mas isso que o Raed cita da forma como o Felipe aborda, você também falou, né, que em nenhum momento ele ficou contando historinha nas entrevistas, isso é muito relevante para a gente até amanhã, né, na hora que ele for responder as perguntas na coletiva, certamente será perguntado sobre isso, que ele fatalmente falará a verdade, fatalmente falará aquilo que realmente aconteceu. Não tenho motivos para acreditar do contrário daquilo que a gente viu nos últimos meses. Posso só arredondar uma coisa que você falou? Em 2011, o Márcio Tanuri, que era o médico do Flamengo, ele me passou um dado médico, eu não sei qual era o estudo dele, mas ele falava que jogadores com lesões graves, eles demoram para voltar ao ritmo técnico e físico no seu ápice o mesmo tempo que eles ficaram afastados por lesões. Ou seja, se ficou afastado 3 meses com menisco, já ouvi isso também. Você demora mais 3 meses depois que você retorna para você voltar para o seu nível de excelência que você tem. Eu não sei qual era o dado do Tanuri na época, 2011, já tem 14 anos que isso aconteceu, a medicina evoluiu muito, pode ser que tenha algum dado mais relevante, mais próximo, mas em 2011 ele tinha me passado isso, na época ele era o médico da Seleção Brasileira Sub-20, a seleção do Neymar, do Oscar, do Casemiro, Lucas, né? do Lucas, na disputa do Sul-Americano Sub-20 em janeiro de 2011. E só um detalhe, rapidinho, só para não deixar passar. Para mim, o ponto que deixa esse caso mais público, né? E assim, dá um ar de amadorismo, é o vazamento das informações, né? Isso aí não pode acontecer. Valoriza o jogador. O Flamengo começa a temporada com essa gestão com um discurso de profissionalismo no futebol. Isso não é profissionalismo. Seja qual for a pessoa do departamento de futebol que passou para fora, para algum jornalista, para alguma fonte, se eu receber uma proposta de tanto por tal jogador, eu quero vender. Cara, o cara que fez isso está sabendo porque fez, está sabendo que a informação vai repercutir, e isso faz muito mal ao clube, principalmente para um jogador do tamanho do Pedro. Então, assim, isso para mim deveria ser prioridade dentro do Flamengo de resolução. Quem fez isso? Com que objetivo fez isso? Para mim, essa pessoa não pode nem estar mais no departamento de futebol do Flamengo, porque isso não é coisa de profissional, né? Se é algo que o Flamengo pensa, que ele busca fazer, isso tem que ser interno do clube, não tem que ficar passando para fora, principalmente tendo uma posição de destaque. Vamos colocar no nosso telão as prováveis escalações para esse jogo da retomada do Campeonato Brasileiro. Amanhã no Maracanã, às 4h30 da tarde, com transmissão do Premier. Temos mudanças no Flamengo também, né, Noel? Tá aqui até para falar sobre isso. O Flamengo um pouco diferente do que foi para a Copa do Mundo de Clubes, né? Sem o Gerson, que foi para o Zenit, sem o Pulgar também, que se lesionou durante a competição. O Rossi, dúvida na lateral direita se joga o Wesley ou se joga o Varela. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Jorginho, que é novidade no Campeonato Brasileiro, novidade no futebol brasileiro, até o primeiro jogo dele, né, por um clube brasileiro em solo nacional. De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, do lado do São Paulo, né, com muitas baixas também. O São Paulo convivendo com problemas do departamento médico e com o novo treinador, que é o Hernan Crespo. Rafael Arboleda, Alan Franco, Sabino, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, Enzo Dias, Oscar e André Silva. Noel, para arrematar falando desse time do Flamengo, Gerson fora e o Pulgar fora por um bom tempo também. O Flamengo mostrando a força do elenco, né? A gente está olhando pelo menos na imagem dos jogadores de muita qualidade, Jorginho e De La Cruz. Resta saber como vai ser a sequência do uruguaio, por exemplo. Sim, se o De La Cruz conseguir engatar uma sequência boa, igual ele conseguiu antes da lesão, né? Ele vinha muito bem, ele consegue suprir essa ausência do Pulgar ali, que vai ficar de 2 a 3 meses fora. O Jorginho, em tese, recua para primeiro volante, que ele vinha jogando em linha até com o Pulgar, mas aí o Pulgar era mais o primeiro.
tanto que o Jorginho avançava, dava assistência, né? A gente viu no Mundial, mas ele fica como primeiro, o De La Cruz já ele encaixa como segundo. E aí, em relação à saída do Gerson, Luiz Araújo é uma brecha para o Luiz Araújo voltar para a direita, né? Que ele vinha jogando na esquerda no Mundial, a gente viu na Copa do Mundo, mas claramente ele rende melhor quando ele vai para a direita, né? Isso é até uma discussão interna no Flamengo. Quando o Gerson saiu, muito se discutiu. O Flamengo deve investir em alguém para a posição do Gerson, e o veredito tanto da comissão técnica quanto do departamento de futebol foi que não é necessário, porque a posição que o Gerson estava fazendo, que era aberto pela direita, um falso ponto, né, porque ele puxava muito para dentro, o Luiz Araújo faz isso, ele vai jogar nessa posição aberto pela direita, não com a mesma função de puxar para dentro, mas ele joga naquela faixa, ele corta para dentro para chutar. Então assim, ele remaneja o Luiz Araújo, resolve esse problema e abre o espaço na esquerda que o Bruno Henrique pode ocupar e engatar uma sequência. Então, em tese, resolve essas duas baixas com o De La Cruz e o Luiz Araújo. Agora, eu tô olhando esse campinho aí, tem uma provocação aqui que eu tô incomodada. Tem que fazer porque eu trouxe muito bem os bastidores, né, de tudo que leva a essa decisão do Felipe, essa questão com o Pedro. Mas quando se fala claro, e aí maneira de jogar do Felipe Luiz e as características de Pedro e Arrascaeta, acho que do ponto de vista tático, Coutinho, mas quero ouvi-lo sobre isso, a gente talvez discuta isso porque o Pedro não está vivendo uma grande fase. Uhum. E eu acho que só passa por aí essa discussão, porque se o Pedro estivesse voando, tem como o Felipe Luiz arrumar uma solução para ter Arrascaeta e Pedro nesse time, né? Claro, até porque isso é um momento do jogo, né? O Flamengo vai marcar pressão quando o time adversário tiver a bola e sair com um passe curto no tiro de meta. É claro que vai ter jogo que mesmo o Pedro, sei lá, uma média de 1 gol por partida, ele não vai conseguir durante muito tempo exercer uma pressão forte. Ele não tem tanta velocidade para isso, a mudança de direção dele não é boa, né? A própria questão física, ele não tem essa aptidão, por exemplo, que Bruno Henrique e Plata tem, ou Luiz Araújo, enfim, outros jogadores têm. O Arrascaeta também não tem, mas o Arrascaeta tecnicamente estava vivendo uma grande temporada. É um jogador muito diferente, então não vai sair do time por conta disso. Mas se ele estivesse bem, esse é o meu ponto sempre. O Pedro é reserva do Flamengo, vamos colocar. Entrou, cara, deu uma assistência, fez um gol, fez uma boa jogada. Não fez um gol, mas fez uma série de ações positivas ali que fazem com que você olhe pro campo e diga, ele merece mais minutos no próximo jogo. Ele merece mais minutos no próximo jogo. E aí você vai ganhando espaço de novo. É assim que se faz, cara. Não é no dia a dia você não se apresentando da forma que você tem que se apresentar nos treinamentos. Não é fazendo biquinho, não é mandando recado. É desse jeito que você ganha o espaço. O futebol é assim, não tem muito mistério. Certamente o Pedro sabe muito bem disso. E essa questão do afastamento, acho que ela é autoexplicativa. É até difícil a gente ficar comentando em cima disso, porque a informação está aí, foi muito bem apurada, e eu tenho certeza que amanhã o Felipe Luiz vai acabar confirmando essa versão. É isso, temos o jogo às 4h30, por volta de 6h30, outro evento, que é a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que também a gente fica ansioso para saber. Bom, o vídeo é isso aí. Você vê, cara, que o Flamengo adia sem jogar e mesmo assim é notícia. E o Pedro, cara, isso aí deve ser uma questão muito complexa. Ou talvez isso seja algo combinado entre o Pedro e o Felipe. Pra você, o Felipe deve ter chegado no Pedro pra você ficar com a cabeça tranquila, não vou te relacionar, não expor ele, eu não sei, algo do tipo. Foi conversado e o pessoal fica especulando muitas coisas, porque o Flamengo é grande. Ninguém vai especular se isso aí fosse outro time de menor expressão. Agora essa do Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro quer comprar ele. Pô, agora que é a hora que ele vai ter mais chances, vamos dizer assim. Provável escalação do Flamengo já tá bem diferente. Mas assim, eu acredito que mantém aquele foco que o Felipe tá lá diariamente. Ele sabe qual que é a situação do time e o que o time precisa. O foco é único. O time sempre pra frente. Vamos pressionar, marcar lá em cima. Então, mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.